Olha, hoje nós vamos falar sobre direitos. Sim, todos nós temos direito e as crianças e os adolescentes brasileiros são protegidos por uma série de regras e leis estabelecidas pelo país que conseguiu perceber que a infância e a adolescência devem sim ser protegidas por toda a sociedade das mais diversas formas de violência. Em 2015, o Brasil foi reconhecido internacionalmente e se destacou por reduzir a mortalidade infantil, por ampliar o acesso ao ensino fundamental e por diminuir os índices de exploração do trabalho infantil. Mas ainda é preciso trilhar um longo caminho para garantir o cumprimento dos direitos da maioria das crianças e dos adolescentes brasileiros. Um grande exemplo disso é que as crianças indígenas têm 2 vezes mais risco de morrer antes de completar um ano do que as outras crianças brasileiras. E mais de 3 milhões de crianças e adolescentes estão fora da escola, segundo a pesquisa por amostra de domicílio de 2013, sem contar os altos índices de violência contra a criança. Em 2014, foram registrados 6.017 internações hospitalares por agressão, segundo o Observatório da Criança da Fundação Abrinq, sendo que na Amazônia este número representa 601 casos, com maior incidência no Tocantins, com 197, seguido do Mato Grosso, com 101 casos, Maranhão, com 89 e o Amazonas, com 63. E no programa de hoje nós vamos discutir como ampliar a aplicação prática do que a Constituição prevê para garantir os direitos e o desenvolvimento pleno dos nossos jovens. E para essa conversa está aqui ao meu lado João Bosco Mena, que é advogado, ex-conselheiro tutelar, a quem nós damos as boas-vindas. Está tudo bem com você? Tudo bem. Que bom, então seja bem-vindo e você que está aí nos acompanhando, fica conosco acompanhando porque de fato é um papo muito informativo. João Bosco, nós vemos que realmente o Brasil já foi reconhecido em 2015 pelos muitos feitos nessa questão dos direitos da criança e do adolescente, mas como é que está? Como é que você faz um balanço agora, em 2016, com 26 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente? Quais foram os avanços e quais são os principais desafios? É inegável que, após a introdução do Estatuto da Criança e do Adolescente em 1990, houveram avanços extremamente alvisarreiros. Um deles eu posso destacar o baixo índice hoje de evasão escolar. Hoje nós temos quase todas as crianças matriculadas. Né? Evidentemente que agora a gente tem que discutir a qualidade do ensino, que é uma segunda etapa, mas inegavelmente a contribuição do Estatuto para a presença da criança e do adolescente na escola é um dos avanços mais importantes. E também a redução do trabalho infantil é outra conquista do Estatuto da Criança e do Adolescente. E também a popularização, vamos dizer assim, do Disque 100, que é outra ferramenta importantíssima para se erradicar e para se tentar combater a exploração e o abuso sexual de crianças e adolescentes. É inegável o avanço que trouxe o Estatuto da Criança e do Adolescente em relação à preservação dos direitos de crianças e adolescentes. É interessante também a gente observar que são 26 anos e a gente sabe, como você falou, que realmente houveram muitos avanços, mas existe um dado bem interessante que somente no Amazonas, esse dado foi colhido no Observatório da Criança do Instituto Abrinq, fala que 82.572 crianças só no Amazonas ainda são exploradas pelo trabalho infantil. Esse dado, ele tende a aumentar ou ser acrescido em função da grave crise política e financeira que o país vive hoje, ou isso realmente é uma questão mais de âmbito social? Um pouco das duas vertentes, né? É um problema social, né? E, invariavelmente, se houverem cortes nas questões do estabelecimento, da implementação orçamentária das políticas públicas, esse número, a tendência é aumentar. Mas o que a gente espera é que isso não ocorra. A gente vê, por exemplo, um dos principais problemas, né, de violação de direitos das crianças é que fica um pouco oculto, é a questão da inserção de construção de creches no país todo. Né? Hoje nós temos um número reduzido de creches no país todo. Então, a partir do momento que a gente estabelece como política, como prioridade, a construção de creches, inegavelmente essa redução
de violação de direito de criança e adolescente tende a diminuir. Por que eu digo isso? Porque, normalmente, uma criança, ela, em estado de vulnerabilidade, a mãe, normalmente, ela é mãe solteira. Né? Inegavelmente, ela precisa trabalhar. E se ela tiver um local para colocar criança, né, no caso, próximo da sua casa, ela pode sair com tranquilidade para trabalhar. Não tendo isso, às vezes ela é obrigada até a deixar a criança sozinha em casa, trancada, e buscar recursos, né, fora. Então, essa criança que fica em casa, ela fica em estado de vulnerabilidade. Né? Inclusive, é um problema que afeta diretamente também os direitos da mulher também. Uma coisa está intimamente ligada à outra. Né? Então, se houver corte, se houver redução dessas políticas públicas, a tendência é que o quadro, ou no mínimo, permaneça ou se agrave. Mas a gente torce e espera que isso não venha a acontecer. De fato, a gente precisa estar muito ligado a essas questões, até porque existe, além dessa questão de o próprio pai, a própria mãe precisar correr atrás do sustento dos filhos, mas muitas vezes eles têm usado as crianças também, como se vê nos grandes centros, crianças que ficam nos faróis, fazendo pedidos, usando malabarismos para tentar chamar a atenção. Essas crianças estão também em situação de vulnerabilidade, uma vez que estão sendo expostas ao trabalho e à exploração, e muitas vezes os pais até estão em casa ou de alguma outra forma usando, fazendo outras coisas. Nesse aspecto também o risco é muito grande, certo? Sim, muitos pais utilizam a criança, às vezes carregam no colo a crianças e pedem dinheiro, às vezes vendendo balas, como se isso fosse resolver o problema da criança. Na verdade, essa mãe, esse responsável, está expondo a criança a uma situação de mendicância. Né? E isso é contra o que prega o Estatuto da Criança e do Adolescente, que essa criança ela tem que estar em casa, sendo cuidada, sendo zelada, e não na rua, né, com o pai que utiliza, né, tentando associar isso um sentimento de fragilidade, estimular a pessoa que contribui. Até a gente dá até uma dica para a população, que ao ver uma mãe, um pai com criança, no sinal, na frente de um supermercado, não dê dinheiro. Você não está ajudando, você está contribuindo para que essa mãe continue a violar os direitos da criança e expor a situação de mendicância, uma situação até humanitária, de expor a criança a uma situação de risco. Isso não vai resolver o problema. Aquela importância que você dá para aquela mãe, você não está ajudando. Ao contrário, você está estimulando que aquela mãe não trabalhe e permaneça explorando o filho de forma inadequada, em situação de risco e vulnerabilidade, uma situação reprovável e condenada por todo o sistema normativo brasileiro. Com relação à exploração sexual, que também é um direito da criança ser resguardada de situações de exploração sexual e abuso sexual também. Nós percebemos que hoje está muito fácil chegar a uma criança, principalmente após o advento das redes sociais. Né? Então, hoje os casos de pedofilia cresceram muito, estão exacerbados, mas existem algumas ferramentas ou existem alguns meios que a gente possa fazer para tentar também diminuir esses índices e não permitir que essa ascensão da rede social possa ser também um forte algoz nessa situação de das vítimas, que no caso são as crianças e os adolescentes? Exato. O primeiro ponto que a gente tem que destacar nessa situação da exploração sexual e do abuso sexual é que o trabalho infantil, nesse aspecto, ele tem uma relação diretamente ligada a isso. O trabalho infantil é a porta de entrada para toda forma de violação dos direitos de crianças e adolescentes. A partir do momento que a criança deixa o ambiente familiar numa situação em que ela não tem preparo psicológico para uma atuação, vamos dizer assim, de trabalho, de convívio com adultos, na rua, seja onde for, então esse adolescente ele fica em situação de vulnerabilidade. A partir desse momento que ele tem essa situação de vulnerabilidade, ele não tem um preparo psicológico para isso, começa a ter contato com todo tipo de pessoa. Então, essa situação de vulnerabilidade deixa ele propenso a toda forma de violação, seja no âmbito sexual, seja no âmbito do uso de drogas, seja no uso de
prática de crimes. Então, ele fica num ambiente propício para esse tipo de, vamos dizer assim, de delinquência juvenil. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que destacar. A outra ordem de questão é que a violação desses direitos precisa, acima de tudo, ser olhada e cuidada pelos organismos de proteção da criança e do adolescente. Em relação às questões das redes sociais, o ideal é que o pai acompanhe o desenvolvimento do seu filho. Não tem outra saída. É o acompanhamento do adolescente, do seu filho, dentro de casa ou fora dele. E como é que ele pode fazer isso? Estabelecendo um contato, uma consciência crítica em relação ao uso das redes sociais, em relação ao uso, ao uso da programação da televisão. No meu tempo, o violador, né, o abusador, ele entrava pela porta da frente. Hoje ele não entra mais pela porta da frente. A entrada dele é virtual. Até um tempo atrás, ele também entrava pelo computador. Hoje ele deixou de entrar, ele entra também pelo computador. Mas ele está entrando também pelo aparelho celular. Então, se a família, se os pais não estabelecerem uma consciência crítica junto ao uso dessas redes sociais, né, informando, passando orientação, não dizendo que ele não pode usar a rede social, que não existe. O aparato tecnológico, a tendência é ele ser... ele faz parte hoje do dia a dia. Não tem como se desvencilhar das redes sociais, das tecnologias. Só há uma forma, é conscientizar, acompanhar e estabelecer uma consciência crítica em relação ao seu filho dentro de casa. Não é a escola que vai fazer isso, não é o governo que vai fazer isso, quem faz isso é a família. Que a primeira ordem de proteção está no ambiente familiar. O primeiro responsável é a família. Certo. E nós falamos muito sobre essa questão de rede social, pelos riscos que elas trazem, né, e realmente a necessidade de chamar a atenção da família. Mas em casos em que, de fato, a criança já foi abusada, já foi explorada, e ela decide fazer uma denúncia, existem locais apropriados para receber essa criança? E como é que é essa abordagem? Ou seja, dentro de uma delegacia, como é que funciona isso, né? A criança é resguardada dos seus direitos até mesmo no momento de fazer a denúncia? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele preconiza que as instituições devem atuar de forma integrada, né, com o intuito de assegurar aquilo que preconiza a doutrina da proteção integral, que é um dos pressupostos basilares do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a partir do momento que uma criança entra na rede de proteção, né, e se tem essa informação, entrou na rede uma criança que foi sexualmente abusada, essa rede de proteção tem que atuar integralizada, né? Todos os organismos, tanto a polícia, as casas sociais, os CRAs, né? os organismos de proteção. E, nesse aspecto, o Amazonas tem uma das casas especializadas em acompanhamento de crianças que são sexualmente violentadas, que é o Centro de Referência Cíntia Magalhães. Então, esse centro foi criado exatamente para atender um requisito determinado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, que é exatamente não transformar a vítima em uma nova vítima do próprio Estado na análise da violação, que deve ser diferenciada do adulto. Porque a criança, quando ela vai para o ambiente de uma delegacia, ela vai extremamente fragilizada. E se ela for ser submetida aos mesmos exames, vamos pensar assim, ginecológicos, da mesma forma que ela foi abusada, o Estado vai estar proporcionando uma segunda violação. Seria a violação da violação. Entretanto, eu tenho uma notícia boa. O Amazonas tem um centro de referência especializado para analisar e para investigar essas situações com pessoal especializado. São psicólogos especialistas em
violência sexual estão preparados para atender esse tipo de criança sem precisar do controle convencional que existia anteriormente, né, que inclusive é proibido por lei. O Estatuto não autoriza esse tipo de procedimento. Seria a violação do direito da criança, o que seria pior, proporcionado pelo Estado. Mas aqui, graças a Deus, pelo que eu conheço, isso não vem ocorrendo. Isso é muito bom, e a gente percebe que quando envolve, qualquer situação que envolve a criança ou o adolescente, gera muita polêmica, né, sobre o culpado, a vítima, enfim. Mas a gente percebe que existe uma forte tendência a movimentos sociais iniciarem, como é o caso dos movimentos em prol das mulheres, e talvez esses movimentos também possam ajudar a reduzir esse número. Você acredita que isso também é possível através desses movimentos? Sim, sem dúvida nenhuma. Tem um brocardo popular que diz que mãe todo mundo tem, agora pai é um pouco difícil, né? Mas mãe todo mundo tem. Então, é inegável que a contribuição da Lei Maria da Penha, a partir do momento que protege a mulher, ela está protegendo não só a mulher, na verdade ela está protegendo o ambiente familiar, né? E a partir do momento que você protege a mãe, a mulher, você vai estar dando proteção não só à criança, você vai estar dando proteção à família como um todo. E uma coisa que é interessante é afiançar em relação à Lei Maria da Penha, que não é só uma lei punitiva, de botar o agressor na cadeia. A Lei Maria da Penha não visa só isso. Ela tem também um aspecto educador, né, de pegar o agressor e educá-lo, transformá-lo, propiciar, dar condições psicológicas, sociais, dar oportunidade para que ele se cure, né, desse problema agressivo que muitas vezes é associado ao uso do álcool. Normalmente ao uso do álcool, ou às vezes até de um ciúme exacerbado, descontrolado. Então, a Lei Maria da Penha é, sim, um aliado importantíssimo na proteção dos direitos da criança e do adolescente. Tá certo. João Bosco, muito bom falar com você, poder esclarecer sobre esse ponto de vista, e eu quero agradecer a sua participação. A gente vai disponibilizar também alguns links para que os nossos espectadores possam acompanhar um pouco mais de perto todos esses movimentos em prol da criança e do adolescente, mas eu quero agradecer a sua participação e incentivá-la a continuar lutando por esses direitos. Eu que agradeço a Amazonsat, e para mim é uma satisfação muito grande poder estar falando do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é uma das leis mais reconhecidas no Brasil, é uma das leis mais elogiadas no mundo todo. É uma lei extremamente importante e que a sociedade precisa conhecer melhor o Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma lei que veio em benefício da sociedade, porque a partir do momento que se protege criança e adolescente, vamos estar protegendo o homem do amanhã. E proteger o homem do amanhã significa que nós vamos ter uma sociedade bem melhor do que temos hoje. Com certeza, com certeza. E olha, você aí que trabalha com escola, você ouviu o que o nosso convidado falou a respeito da importância de todo mundo conhecer. Então, você que trabalha na escola, procure saber, coloque isso na rotina escolar, para que o seu aluno também conheça um pouco sobre os seus direitos, mas principalmente para que a gente possa caminhar em harmonia e pela sociedade.